Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve! Estamos no ar com mais um Desobediência Sonora em formato de podcast. Depois de algum tempo parado aí, voltamos de novo. Agora a gente não tá mais com aquela frequência de antes, né? A gente grava quando a gente quer. Depois de mais de 300 episódios, agora a gente se dá o luxo disso. Então a gente vai gravando quando a gente quer, quando aparece alguma coisa importante, quando a gente tem dinheiro, né? Aí, não que a gente tenha, né? Mas quando melhora um pouquinho, a gente vai fazendo os episódios. E hoje a gente começa a fazer, a gente volta. Por que que a gente está voltando, né? Bom, se vocês só voltam quando tem alguma coisa importante, então por que que você tá? A pergunta que se faria é: por que vocês estão voltando? E a resposta é simples: é os 90 anos da Revolução Espanhola, que é de uma das grandes efemérides aí do anarquismo internacional, né? É bastante importante a gente dialogar sobre isso, e aí, nesse sentido, a gente resolveu fazer, em parceria de Desobediência Sonora com o Instituto de Teoria e História Anarquista, mais conhecido como ITA, fazer uma série aí, uma sériezinha para discutir a Revolução Espanhola, né? Porque a gente às vezes ouve por cima, ou pensa de uma maneira ou meio idealizada, né? Tipo, como se fosse uma coisa maravilhosa, sem erros, né? E eu acho que isso é ruim. Ou também vê de uma maneira que, em geral, os adversários, né? Normalmente a gente vê bastante grupos marxistas, trotskistas falando, né? Os erros e tal, demonizando também, de certa forma. Então a gente vai fazer essa série para fazer um debate aí, para entender o que aconteceu, porque a gente também não tem o interesse nem de moralizar a coisa e também nem de idealizar. A gente quer mesmo entender o que aconteceu, porque foi um momento bastante importante, né? Então a gente vai fazer isso, vai tentar aí, chamando aí convidados para trocar uma ideia sobre esse assunto, né? E hoje eu tô aqui com meu camarada Lívio. Vou deixar o Lívio para se apresentar, mas só para antecipar, o Lívio hoje vai falar dos antecedentes, né, da Revolução ali em 36, porque pouco se fala disso, né? De onde que vem isso, né? Como que foi a organização? Talvez seja um dos momentos mais importantes para a gente pensar, né? Para a gente hoje, né? As lições desse momento de organização, né? Então, Lívio, se apresenta aí para o pessoal e também fala aí um pouco do que você vai falar, por favor. Fala pessoal, salve aí toda a companheirada e ouvintes. Eu sou pesquisador associado do ITA, né? E na verdade nem sou especialista, né? Assim, nem nada sobre esse tema, mas enfim, realmente como você falou, né? Um companheiro, inclusive, uma vez até falou que a gente tem uma tendência, né? Quando a gente fala de Revolução Espanhola, a olhar para aquele período, né? Que vai dos anos 30, né? Muitas vezes até parando em 37, né? E aí fica essa coisa nem até o final, né? Mas, enfim, a gente deveria olhar, né, com igual interesse, igual seriedade, se não até mais, né, para esse período anterior, até porque ele é muito mais próximo, né? Se a gente quiser fazer, né, algum tipo de comparação, impossível, né? Porque o contexto muda muito, mas, né, o processo de organização da CNT é muito mais próximo da realidade, né, política militante, política não, né, militante que a gente tem hoje do que o período da Revolução, né? Então, acho que espero que a gente agora, né, fazendo esse resumão, a gente até possa olhar, né, um pouco para a nossa realidade de hoje em dia. Boa, Lívio, acho que, e eu particularmente, o máximo que eu estudei sobre essa parte aí, que eu li, enfim, foi um filme do Netflix, que eu esqueci o nome. Enquanto você fala, eu vou ir atrás para lembrar o nome, para o Beleza. pessoal que quiser assistir. E um livro que o pessoal da CGT lá da Espanha me deu sobre Salvador Seguí, que a gente vai falar mais para frente. Mas eu queria que você, para começar aí para o pessoal, que você me dissesse, para a gente entender essa história aí muito importante, a gente precisa voltar um pouco, né, no tempo.
E aí, quais foram os antecedentes históricos que prepararam o terreno para o surgimento da CNT e qual foi o papel da criação da Solidariedade Obreira em 1907 nesse processo? Então, eu queria que você falasse um pouco, né? Eu sei que tem ligação também com as sessões da Internacional e tudo mais. Se você puder explicar um pouco isso para a galera. Sim, claro. Tem, quando a gente fala de Espanha, né, você até mencionou, né, os adversários, os idealismos e tal, e acho que tem uma particularidade, né, porque se vende muito, né, essa perspectiva de que o caso espanhol seria uma exceção, né, o anarquismo ali teria tido uma excepcionalidade, né, que seria essa questão do anarcossindicalismo. E eu acho que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, em reproduzir esse tipo de discurso e pensar nesse tipo de análise, porque, na verdade, eu acho que o que há de excepcional sobre a questão espanhola, além dos fatos, né, que são fatos de grande relevância, mas existe uma excepcionalidade, eu acho, que é na preservação e sobrevivência das fontes, né, que tem muita memória que foi escrita e publicada, os arquivos da CNT, os arquivos da FAI conseguiram, em parte, né, muita coisa se perdeu, mas em uma grande parte foi resguardada, né, foi preservada. E, além disso, acho que tem uma questão da língua também, que o espanhol, por ser uma língua mais próxima, mais comum, em geral, né, no Ocidente, facilita muito, né, que a gente pode, isso na internet ou com publicações da Espanha, a gente pode ler, né, e entrar em contato facilmente, né? Já, por exemplo, sei lá, ir para um arquivo buscar documentos sobre a máquina vitina que estão lá no Kremlin é muito mais difícil, né? Ou coisas que estejam em búlgaro, enfim, esse tipo de coisa é bem mais incomum, né? Assim como há muita menos preservação de fontes, né? Então, acho que quando a gente for falar da excepcionalidade da Espanha, começa aqui, né? Que é tomar cuidado com isso, porque até quando a gente vai falar dos antecedentes da CNT, existe um mito, né? Que para explicar essa excepcionalidade, assim que fala, né? Enfim, vai buscar num erro primordial, né? Quase que num pecado original ali da maçã do Adão e da Eva, né? Que seria o chamado erro do Fanelli, tá? E inclusive um mito, né, que foi divulgado, né, assim, pelos próprios anarquistas espanhóis, né, uma coisa que provavelmente já circulava ali nos anos 30, né, como uma forma fácil de explicar e para popularizar internacionalmente, né, que o Abel Paz, o biógrafo do Durruti, depois ele vai redigir, né, vai escrever e acho que vai se sedimentar, né, na perspectiva historiográfica. Mas, enfim, o que é o erro do Fanelli, para quem não sabe, né? Então, a gente está no final do século XIX, né? Em 1864 é fundada, se eu não errei a data, a Associação Internacional dos Trabalhadores, né? E junto com a Internacional também vai se fundar uma organização ideológica, né? Impulsionada pelo Bakunin, que é a Aliança da Democracia Socialista, né? Uma primeira organização anarquista, né? A gente poderia dizer. E o Fanelli, né? Ele era, assim, tem uma biografia bem parecida, assim, com a do Bakunin, né? No sentido de que o cara, ele tá no meio daquelas revoluções de libertação nacional, né? De radicalização democrática da Europa em 1848, passa todos os anos 50 e 60 ali entre uma prisão, né, uma outra insurreição em algum outro canto da Europa, né? Ele participou dos movimentos não só na Itália, mas também na Polônia, enfim, o cara desse tipo, né? E vai, com o processo de fundação da Internacional, vai entrar nesse meio e vai ser um dos fundadores da Aliança também, né? Ao mesmo tempo, o Fanelli ele também vai ser deputado, tá, pelo Partido Socialista Italiano. Por quê? Né? Porque isso, como é possível essa contradição? Né? Então, porque os deputados políticos, né, assim como até hoje em dia, eles tinham gratuidade de transporte, né?
né, não tinha que botar do próprio bolso, e imunidade política também. Então, naquele contexto, né, assim, foi uma avaliação ali estratégica que permitiu que o Fanelli fosse o cara que fosse por aí, né, fazendo difusão do programa da Internacional e do programa da Aliança, né, buscando construir núcleos e seções e tal. Né? Então, ele vai ter essa peculiaridade e assim ele vai chegar na Espanha. Tá? E aí tem uma pequena divergência, porque o Abel Paes fala que quando ele vai chegar, primeiro vai para Barcelona e ele vai... O endereço que o Eliseu Recli tinha passado para o Bakunin e que o Fanelli tem não está errado, não tem ninguém, enfim. Ele fica ali meio que perdido e acaba indo para Madrid, fazendo um segundo contato. Já o Anselmo Lorenzo, que é um dos protagonistas dessa história, vai dizer que ele foi direto para Madrid. Aí, assim, não sei dizer, né? Realmente o que aconteceu também não é muito relevante, né? Acho aqui para o fim da nossa conversa hoje. O fato é esse. O fato é que o Fanelli faz uma reunião com espanhóis, né? Que estão interessados naquele processo da Internacional. E é importante frisar que naquele momento a Espanha passava por um momento bastante conturbado, positivamente falando, porque tinha se iniciado um processo revolucionário democrático em 1868 que vai levar à constituição da Primeira República. Tá? Então era um momento assim de efervescência política. Isso vai atrair ali um grupo de pessoas interessadas na Internacional. Aí o que esse mito de Fanelli vai dizer, né, é que o Fanelli teria, por pressa, por dificuldades linguísticas, ele teria apresentado esses dois programas juntos, né? O programa da Internacional, a Organização dos Trabalhadores, e o programa da Aliança, a Organização Política. E daí as pessoas teriam feito uma confusão e teriam construído assim uma fusão entre as duas coisas, que seria o anarcossindicalismo. Né? Esse é a história do mito do Fanelli. Né? Essa reunião realmente aconteceu, né? A gente tem testemunhos sobre essa reunião, só que essa coisa de que essa teria se originado ali uma confusão que teria levado à produção do anarcossindicalismo, eu acho ela bastante complicada, né? Porque no momento não se fala de anarcossindicalismo e que é uma forma até meio tipo Bom Selvagem do Rousseau, sabe? De explicar o anarcossindicalismo, né? Tipo, porque esses espanhóis meio ingênuos, eles se equivocaram, fizeram uma confusão e aí nasceu essa coisa que é o anarcossindicalismo que teve muito sucesso, né? Para não explicar, na verdade, que é isso que a muita gente não interessa, né? Que é explicar que, na verdade, o anarcossindicalismo na Espanha ele é fruto de um processo de organização, ele é fruto de um processo de elaboração estratégica e ele é fruto de um processo de trabalho de base, né? Que talvez é muito mais banal como explicação, mas acho que é muito mais relevante se a gente quer aprender alguma coisa com isso, né? Essa Mas, reunião... Olívio, deixa eu perguntar uma coisa. Que a estratégia vinha do sindicalismo revolucionário, né? Que era construir, que era aquele texto do próprio Bakunin, né? Para a Internacional, que era construir uma associação internacional que era para os trabalhadores de qualquer viés religioso ou político, ideológico, e aí o partido, a ADS no caso, ser mais ideológico e que com a prática os trabalhadores vão crescendo em consciência, né? O anarcossindicalismo já diz que o sindicato ele deve já ter nos seus princípios o anarquismo. Teve vários debates aqui mesmo na Argentina, no Brasil, né? Tem alguma coisa disso, do porquê que eles resolveram, se foi algo que foi pensado ali na conjuntura espanhola, que fazia mais sentido uma coisa parecida com o anarcossindicalismo, ou não, ou foi meio que, enfim, eram coisas que estavam sendo pensadas? Eu acho que isso assim, nesse momento, a questão é que nesse momento, quando o Fanelli faz essa reunião, o projeto é esse aí que você falou do Bakunin, tá? Internacional e Aliança, né? É isso que eles vão fazer, né?
O anarcossindicalismo e essa influência francesa tal, vai surgir mais para frente, né? E a gente vai falar disso, né? Vai surgir mais para frente e tal, mas então para dizer que não tem como a gente estabelecer a origem do anarcossindicalismo por essa confusão que, na verdade, não aconteceu, né? É verdade, o Fanelli ele não falava espanhol. Inclusive, o relato que o Anselmo Lourenço faz, né, mostra que o Fanelli era um orador excepcional, né, que o cara não só tinha vida, mas ele sabia comunicar, né? O Lourenço vai dizer que ele tinha essa capacidade de mudar rapidamente e de expressões, né, muito, muito profundas, né, na comunicação dele, de ódio contra o capitalismo e contra aquelas condições de vida, contra a burguesia, né, de pena, tristeza e sofrimento pelas condições da classe trabalhadora, e ao mesmo tempo de esperança, né, por um grande ideal e um grande processo revolucionário. E ao ponto de que, cara, ele não falava espanhol, ele fez a reunião falando meio em francês e meio em italiano. A maioria das pessoas que estavam nessa reunião não entendia essas duas línguas, mas, de acordo com o Anselmo, que é uma dessas pessoas que só falava espanhol, eles vão se sentir contagiados e vão se guiar durante essa reunião pelas expressões e os gestos que o Fanelli fazia, né? E ele vai deixar um monte de documento para eles e a galera vai ser super entusiasta, né, com esse processo, né? E daí, né, nesse momento que surge a seção da Internacional na Espanha, né? E ao mesmo tempo também o grupo da Aliança na Espanha, tá? Só que, né, isso não vai ser, digamos assim, processo direto, porque nesse processo da Internacional também tinha um setor mais reformista, digamos assim, mais de republicanos, né? Como a gente mencionou antes, tinha esse processo da Primeira República, então também tinha digamos assim, a questão do liberalismo democrático, né? Enfim, isso, inclusive, grande parte, né, dos internacionalistas, dos aliancistas, vem daí, né? O próprio Fanelli, o próprio Bakunin, enfim, o próprio Anselmo Lourenço, né? Só que eles vão muito rapidamente, né, assim, abraçar esses novos ideais e essa nova organização. Isso vai, à medida que eles vão avançando nesse processo organizativo na Espanha, vai chocar com esse outro setor republicano, né? E aí vai ter esse primeiro racha, que, enfim, não sei se cabe aqui a gente entrar nos detalhes, mas os republicanos vão tentar sabotar o processo, os internacionalistas vão tentar encontrar uma solução, né? Tipo, vão dar um ultimato para os caras e vai ter uma assembleia onde quase que a galera vai cair na porrada, né? Enfim, tem aí os seus episódios e no final das contas esse racha vai se consolidar e né, essa geração internacionalista, essa geração aliancista vai se consolidar, né? E vai se estabelecer, tá? Então isso vai acontecer, eles vão ter uma série de congressos, né? Vão começar a participar desse movimento internacional, vão para reuniões, vão conhecer o próprio Bakunin, né? E vão fazer até debates, assim, cara, que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente repete eles, né? Ou porque mostram até, não só a gente tem, digamos assim, a gente encontra a forma embrionária do que vai ser a CNT depois, né? A nível sindical, né? Na questão de se organizar enquanto trabalhadores, ao mesmo tempo que tem uma política pré-figurativa, né? De você pensar no outro mundo, mas até debate sobre igualdade da mulher, né? Tem uma militante que vai se destacar, que é a Guillermina Rojas, né? Também vai ser muito importante nesse processo, né? E até um debate, cara, que eu fiquei bem surpreso, assim, de ler, que era o que é um operário, né? O que é um operário? Você vê os caras discutindo o sujeito revolucionário numa época que, pelo menos, acho que a gente costuma ter uma visão muito, como pode dizer, muito definida, né? De que não, o século XIX é o operário na fábrica, acabou, o sujeito é esse aí, né? Não tem outra coisa, né? E que, na verdade, é como se a gente, hoje em dia, pensasse a classe trabalhadora é os trabalhadores de aplicativo, né?
E na verdade, cara, grande parcela da população trabalha para aplicativo? Sim, né? Os trabalhadores de aplicativo são um das novidades, né? Assim, das transformações do mundo de trabalho, junto com pejotização, esse tipo de coisa, né? Que agora nem novidade né? Mas se a gente olhar a nível de décadas, talvez, né? Que mostra para a gente um processo que está acontecendo, que chama atenção, né? Que choca até pelas condições de exploração e tal, com certeza. Mas não são a única forma, né, de classe trabalhadora que existe. E acho que quando a gente olha para o século XIX, a gente acaba tendo uma perspectiva muito condicionada pelo que vai ser o marxismo, enfim, em geral, de olhar, né, como se fosse tudo aquela classe trabalhadora fabril, né, e que, na verdade, não era essa a realidade. Era uma parte importante, era o processo que mais chamava a atenção, né, e que é uma grande transformação que vai ocorrer, né? Então, não é dizer, não existia. Claro que existia, né? E vai ser um dos grandes motores da organização da classe trabalhadora no momento. Mas também, cara, existia uma grande quantidade de outras profissões, né? Ainda existiam artesãos, né? Ou um proletariado fabril que talvez tinha condições um pouco mais diferentes, né? De pequenas empresas, enfim, para dizer que o debate sobre o sujeito revolucionário também vai acontecer dentro da seção espanhola da Internacional, né? Que eu acho que é legal, que traz, né, atenção para a gente, para essas questões aí de que a gente não pode nunca ter, né, uma leitura fechada, né, uma leitura dogmática sobre os processos. Pô, Lívio, esse podcast aqui a gente não tem propaganda, então a gente toca uma musiquinha, né? Pode crer. Então bora ouvir uma musiquinha aí, e aí depois a gente volta para continuar trocando essa Perfeito. ideia aí sobre os antecedentes, né, da Revolução Espanhola, ou melhor, a construção ali, né, do caldo, que depois deu aquele processo todo que a gente conhece. Então, vamos ouvir o som aí. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestina da Revolução. Abaixa a ditadura militar. Atenção. Está no ar, a voz da revolução. 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 Está no ar. Quem teme mais a miséria que a morte são os ricos podres, ladrões dos pobres, seus bilhões dos cofres têm cheiro de sangue. Me digam como dorme a noite. Sem secas, muros, grades, a vigilante polícia covarde, sem álcool, cocaína e crack, adoecendo as comunidades. A classe dominante no poder quer nos matar, mas não vamos morrer, não vamos correr. Trabalhadores, o que vamos fazer? Vamos tomar o poder. Está no ar, a voz da revolução. 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 Está no ar. Aos originários da terra, pro restante não. Tudo bem? Próxima questão. Pro banqueiro guilhotina, pro bancário a lição. Já pro latifundiário, tem madeira pro caixão. A união da foice e o martelo. A união da foice e o martelo. Está no ar, a voz da revolução. 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 Está no ar, a união da foice e o martelo. A união Não revolucionários que lutam a mão armada, com a ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano. está no ar, está no ar. 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 Está no ar, está no ar.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora em formato de podcast. E a gente está aí iniciando essa série para falar sobre a Revolução Espanhola. E nesse episódio aqui a gente está falando sobre os antecedentes, né? Na verdade, a gente está voltando bastante no tempo. Estamos lá, voltando para a Internacional, a criação da seção da Espanha, para poder entender depois o processo de forma mais clara, né? Para não ficar aquela coisa que parece que são recortes históricos que surgem do nada. Então, estou aqui com o Lívio trocando essa ideia para comemorar aí os 90 anos da Revolução, né? Então, acho que, Olívio, você estava falando aí dos rachas que tiveram e na Internacional, com os republicanos e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e aí depois também já emendasse com a questão da criação da solidariedade obreira, né? O que é também, né? Para quem não sabe, enfim. Sim. Então, a gente, né, tem esse primeiro momento que na Espanha, né, vai ter essa participação inicial de republicanos, né, republicanos radicais, enfim, carbonários, que vão participar da Internacional, mas eles vão se distanciar rapidamente por causa dos ideais, né, socialistas, ideais revolucionários apresentados pela mesma, né? E depois de algumas tretas, né, em que as navalhas vieram a relucir, como conta o nosso Anselmo Lorenzo, eles acabaram aceitando, né, e os internacionalistas, né, essa nova geração, mais ou menos nova, né, seguiu com esse trabalho. E com muita garra, né? Pô, os caras estavam muito animados assim, com a possibilidade, né, de organização, arregaçaram muito a manga, O próprio Marx Neplau, ele vai lembrar a grande frequência, né, dos espanhóis, que não faltavam nunca nas reuniões, né, assim, da Internacional. Vão participar também muito da aliança, né? Isso a gente tem menos informação, mas enfim, isso aparece, né? Que a galera vai se dedicar muito aos processos de organização, não só de propaganda, né? Mas também de organizar núcleos, né? Organizar as sociedades de resistência, né? Enfim, fazer essa luta por melhores condições da classe trabalhadora, buscando também construir uma nova sociedade, né? Isso sim, acho que é uma excepcionalidade mesmo, assim, do caso espanhol, que é a existência desse setor republicano federalista, né? Que a gente não encontra sempre em todos os lugares, mas que, né, vai estar aí. Enfim. Aí o que vai acontecer é 1871, né? Aí chegamos já em 1871, e o contexto, ele acabou de ter a Comuna de Paris. A Comuna de Paris teve aquele efeito Revolução Haitiana, né? Aquele efeito choque nas aristocracias, né? Nas agora burguesias do período, porque não só os pobres, né? Os oprimidos, né? Que no caso do Haiti eram os escravos, eles eram capazes de se revoltar, mas eles também estavam mostrando que os caras eram capazes de levantar a cabeça e tomar o poder, né? Isso dava muito medo e vai gerar muita repressão na França. Nesse contexto, vai ocorrer, a Internacional não vai poder se reunir, mas vai realizar uma conferência, vai ser a chamada Conferência de Londres, né? E Anselmo Lorenzo vai ser eleito pela seção espanhola para participar dessa conferência como seu delegado, né? E o Anselmo, ele vai, assim, muito animado, né? Ele descreve isso, né? As memórias dele, para quem se interessar por esse tipo de literatura, eu acho bastante divertido, porque tu pega ali as fofocas, tu pega ali as tretas, tu pega, né, assim, até umas descrições bem vívidas, né? Sobre o dia a dia, né? O texto dele chama Proletariado Militante, né? Enfim, vamos voltar sobre esse título, mas ele tem até uma descrição bem vívida sobre a Paris, né? Ainda destruída pela Semana Sangrenta, que foi a repressão, né? Que acabou com a Comuna. Por mais que ele tenha ficado ali só 2 horas, ele tem
uma descrição bastante vívida sobre a cidade, bem objetiva, né? Mas, enfim, ele chega em Londres. Cara, em Londres, ele vai ficar hospedado na casa de ninguém menos do que o Marx, tá? E depois vai ficar na casa do Engels, porque o Engels, tanto o Engels como o Marx falavam um espanhol quase perfeito, né? Segundo Lorenzo. Mas, assim, acho bem curioso, porque ele relata uma recepção, cara, que me parece um pouco incomum, né? Tipo, não imagino eles fazendo essa recepção para todo mundo que foi para aquela reunião, né? Porque eles só hospedaram ele, né? Só o Anselmo Lorenzo não conta de mais hóspedes, né? Que ele teria encontrado. Então, pode ser fruto do acaso, porque o pessoal estava encantado com a galera nova e tal, não sei o quê. Pode, né? Realmente não sei como foi a organização da hospedagem dos delegados dessa conferência. Mas fato é que recebem ele, né, super bem, ficam elogiando o trabalho que eles estão fazendo na Espanha e começam também a exibir um monte de conhecimento sobre literatura e arte e cultura espanhola, ao ponto que o Anselmo Lorenzo até ele fica intimidado, né, com tanto conhecimento e tal. Até mesmo o Marx bota as filhas para passar tempo com o Anselmo, para levar ele para um lugar, para outro, para ir numa biblioteca, enfim, conversar e tal. Depois ele vai na casa do Engels, enfim, ele recebe ali todo um acolhimento, né? Que aí, assim, eu acho, foi uma tentativa de trabalhar o Anselmo pelo que acontecer depois, né? Porque, na verdade, e infelizmente, aqui o relato do Anselmo começa a assumir uns traços bem mais duros, né? Porque ele vai chegar como representante de uma nova federação da Internacional, com muito entusiasmo, né? Com muita vontade de discutir a estratégia, trabalho de base, né? Assim, esse tipo de coisa para desenvolver a organização, mas ele vai chocar com, na verdade, uma reunião que era o início daquela explosão, né? Não é que era o início da polêmica, era o início da explosão da briga entre a facção do Marx e do Engels e a facção do Bakunin, né? E do James Guillaume, não sei se eu falei certo o nome, mas enfim, entre essas duas tendências, né? Entre o socialismo libertário e o socialismo autoritário, nessa conferência que o Bakunin não vai, não está lá, mas está o Marx, e onde são apresentadas uma série de evidências contra o Bakunin, contra os aliancistas, né, contra a existência dessa organização. E o Anselmo ele vai ter uma impressão, ele vai dar, né, uma impressão muito ruim sobre essa reunião, porque ele fala que é isso, né, pô, o cara chegou lá com toda essa vontade de discutir a luta, a organização e tal, e se depara ali com uma briga, né, que ele vai descrever como bastante feia, né, assim. Ele, inclusive, vai presenciar uma reunião na casa do Marx, onde ele diz que o Marx teria se abaixado, né, a níveis que o Anselmo não esperava, né, e que faz ele perder toda a admiração que ele tinha ganhado antes pelo cara, ele perde na hora, né, e pela reação bajuladora dos outros ali, né, que é um nível de que ele está se referindo aos ataques, né, a conspiração, né, e basicamente essa briga, né, que vai ter entre duas facções, e que ele vai ser muito crítico disso, né, ele vai ser muito crítico, também vai ser crítico aos bakuninistas, né, por esse foco nessa treta, né, por esse foco nessa briga, por que ele vai descrever como uma disputa por quem vai ser o chefe, né? Ele descreve assim, né? E vai sair ali muito amargado ao ponto de dizer ali na hora que ele achava que então ele concluía que ele era o único internacionalista presente naquela reunião, né? Coisa que depois ele vai até dizer na memória dele que ele achou que talvez tenha sido um pouco soberba como declaração, mas enfim, esse racha vai chegar, né? Vai chegar no ponto de expulsão, né, do Bakunin e do Guillaume, e vai acabar com o racha da Internacional, né? Não vamos entrar aqui em detalhes,
o importante é a gente dizer que essa polêmica vai respingar na Espanha, né? Na Espanha, com o Lafargue, que é o genro né? Ele é marido de uma das filhas do Marx, que vai para a Espanha com a tarefa de constituir o núcleo digamos, da facção marxista, né? Dentro da Internacional ali na Espanha, e os aliancistas, né? Já espanhóis, né? Dos quais o Anselmo Lourenço, na verdade, ele é meio que parte, né? Porque ele tá ali, né? Ele troca correspondência com Bakunin e tal, mas o Anselmo ele vai ter uma atitude de desgosto muito grande, né? Porque ele vai tentar se equilibrar, ele vai tentar, ou outras pessoas também vão tentar manter uma neutralidade, né? Nesse momento de dizer, cara, a gente não tem que ficar nessa polêmica, né? A gente tem que trabalhar pela organização e tal da classe, mas ele fala que não vai ter jeito, e ele fala que isso, infelizmente, vai acabar destruindo o processo organizativo, e que a Internacional, essa grande organização, ali na Espanha, o que ele vai ver que vai acabar relegada a alguns intelectuais, né? Inclusive, ele vai dizer que na própria Conferência de Londres, poucos eram os assalariados, né? O Anselmo Lourenço, ele não era trabalhador de fábrica, né? Ele não era um operário e tal, ele era um tipógrafo, né? Então ele tinha uma condição um pouco melhor, mas enfim, ele ainda é isso, ele vivia do seu salário, né? Um salário bastante modesto. Então, ele vai inclusive ser isso acusado pelos aliancistas de acabar meio que estando do lado do Lafargue, enfim, e tal. E ele é isso, ele nas memórias dele vai mostrar bastante desgosto, né, assim, pessoal, por esses momentos de racha que né, enfim, quem já viveu isso sabe, sempre trazem consigo uma série de questões aí amargas, né, e que pessoalmente afetam, né, muito. E, enfim, é um pouco o que vai acontecer. O projeto marxista do Lafargue vai ser um fracasso, não vai dar em nada, e os aliancistas, né, na Espanha vão ter a maioria, vão sair da Internacional, vão tentar participar da reconstrução e vão, enfim, tentar tocar outros processos, né? Nesse sentido, o movimento anarquista vai sofrer por greves gerais fracassadas, né, que não vão funcionar. Ao mesmo tempo, a Segunda República cai e tem uma restauração monarquista, né? E especialmente os anos de 1890 a 1895 vão ser marcados por uma repressão muito forte, né, no chamado processo de Montjuic. Alguém, não sabe quem, teria jogado uma bomba no meio de uma procissão, e isso vai acabar com uma repressão generalizada. O Anselmo Lourenço vai ser preso, a Guillermina Rojas vai ser presa, e, se não me engano, até 5 trabalhadores vão ser fuzilados. Vai ter um processo contra a Internacional muito forte, né? Que vem voltando ali daquela questão da Comuna de Paris, que inclusive tem políticos franceses que teriam escrito cartas denunciando a Internacional para os governos dos outros países, né? De que aquilo era muito perigoso, não podia deixar aquele processo continuar, né? Enfim, esse contexto repressivo que também a gente, em geral, na Europa, né, vê o anarquismo caindo numa dinâmica insurrecionalista, né? E que vai romper um pouco assim aqueles processos de organização, né? De base, digamos assim. Mas não quer dizer que isso não vai acontecer, isso vai acontecer, né? Vai ter uma atividade das chamadas sociedades de resistência, né? Que bastante importante. Vamos lembrar, né? Cara, na época não existia aposentadoria, não existia licença médica, né? Todos esses férias, então, nem se fala, né? Não existia tudo isso. Então, assim, a classe trabalhadora, para sobreviver, se juntava, né, nessas agremiações, nessas sociedades, como acontecia aqui no Brasil, para poder, né, se ajudar nesses momentos e também lutar, né, por melhorias salariais, melhores condições, né, enfim, o movimento, né, da Internacional partia muito disso também. E também o movimento da escola moderna vai ser muito importante, né, de exatamente trazer educação para as crianças, para a juventude, né, assim, da classe,
e tanto é que um dos principais expoentes da escola moderna vai ser justamente né, na verdade não é nem espanhol, catalão, né, mas ali dentro da Espanha, que é o Francisco Ferrer i Guàrdia, né? Ali em Barcelona vai ser uma figura muito importante para impulsar esse movimento. Ao mesmo tempo, vai ter o êxito do chamado Lerrouxismo, né? Que é um político, Lerroux, que vai tentar trazer parte do discurso radical anarquista para dentro do parlamento, né? Ele era um radical em geral, assim, não era anarquista, mas vai tentar incorporar e tal. Só que, enfim, esse processo, apesar de um sucesso inicial como novidade eleitoral, né, vai acabar, enfim, não dando em quase nada. E aí, nesse caldo aí, a gente tem a fundação do que você mencionou, em 1907, a Solidariedade Obreira, né? O que é a Solidariedade Obreira? A Solidariedade Obreira é o primeiro passo para tentar juntar essas sociedades de resistência numa organização única. E aqui vai ser muito forte a influência do sindicalismo revolucionário francês, né? Que tu mencionou antes também, né? Que é nesse momento, nesse iniciozinho do século XX, que vai acontecer. Inclusive vai ter, nesse mesmo ano, 1907, tem um Congresso Anarquista Internacional, em Amsterdã, que vai ter justamente esse grande debate, vai aparecer, né? Entre os anarquistas sobre, né, nem a necessidade ou não do sindicalismo, né? A maioria, se a gente for ler ali as exatas, tipo assim, não, isso é uma coisa importante, mas o debate vai surgir sobre como a gente participa dos sindicatos, né? E aí acho que para a gente falar sobre o anarcossindicalismo, é interessante a gente olhar o debate que vai ser, né, assim, que vai protagonizar esse congresso, que é entre os franceses, né, e o Malatesta. O Malatesta, que vem dessa velha guarda, né, do final do século XIX, ele vai questionar a neutralidade ideológica do sindicalismo revolucionário, né? Os franceses vão tornar muito famoso com a Carta de Amiens, né? Enfim, e essa questão da neutralidade ideológica do sindicato, né? Que era hegemonizado pelos anarquistas na época, né? A CGT francesa, né? Federação Geral do Trabalho, mas vai ter esse princípio de neutralidade ideológica. O Malatesta vai ser uma das pessoas que vai questionar isso, né? Ele vai, né, assim, apontar alguns limites, né, para a questão da política prefigurativa, né, de que a gente não pode pensar só na luta enquanto classe trabalhadora, mas a gente tem que pensar na anarquia, né, enfim, essas questões. Os franceses vão rebater, né, demonstrando com fatos que eles estavam fazendo funcionava, né, que a greve geral poderia, né, assim, levar as transformações, a organização, enfim, eles debatem lá. Quem quiser pode ler, as atas estão na internet, né? Mas, enfim, sem dúvidas, o sindicalismo revolucionário francês influencia, né, o mundo inteiro e também vai influenciar a Espanha, né? E aí a fundação da Solidariedade Obreira tem, né, assim, como proposta replicar o sindicalismo revolucionário francês na Espanha, né? Vai ter os feitos da Semana Trágica. Semana Trágica, em 1909, vai ser quando a monarquia espanhola estava em uma guerra colonial no Marrocos e vai tentar mobilizar, né, a população para participar dessa guerra, né, a partir da obrigatoriedade da convocação de reservistas e tal para esse esforço militar. E a população de Barcelona vai se opor, né, vai se opor profundamente a isso, ao ponto de que a galera foi para a rua e na pancadaria mesmo, assim, para não permitir que isso acontecesse, né? E por esses feitos, né, assim, o Francisco Ferrer vai ser fuzilado, né? Vai ter uma repressão enorme em cima do movimento operário, do movimento anarquista, e vai ser também, né, digamos assim, a incapacidade de resposta por parte desse movimento parlamentarista, né, do Lerroux, vai fracassar aí, porque eles não vão conseguir responder a essa questão, né? E aí a Solidariedade Obreira vai ganhar força, né? Ainda que importante destacar que vai ser mais assim uma coisa centrada em Barcelona, né, no início. A Catalunha, gente, que é essa parte
do norte, né? É o que? Noroeste? É o noroeste, né? Não, o nordeste da Espanha é uma das principais regiões industriais, né? Vai ser. Então, ali tem uma concentração fabril, uma concentração de operários, né? Assim, metal, madeira, têxtil, assim, muito forte, que faz com que seja um pouco o núcleo, né? Dessa solidariedade obreira. E aí, a solidariedade obreira vai conseguir, depois de pouco de trabalho, se regionalizar, né? Superar a sua questão imediata ali da cidade, da área metropolitana e se expandir. Essa expansão, por consequência, leva ao segundo Congresso da Solidariedade Obreira, em 1910, onde se discute a nacionalização da solidariedade obreira, né? Então, uma vez que eles conseguiram fazer confluir essas diferentes sociedades, agremiações, numa única estrutura de coordenação, né? De coordenação, e que eles vão replicar isso a nível nacional, é um momento, então, inclusive eles até têm um nome, que é CGT, que é igualzinho ao da França, né? Porque o projeto é esse. Só que aí vai ter um racha, outro, o terceiro até agora, do qual a gente falou, né? Que vai ser a saída dos socialistas, né? E aqui socialista no sentido de Partido Socialista mesmo, que tinha sido fundado ali no finalzinho do século XIX e que faz poucos anos tinha fundado uma central sindical própria, a UGT, né? A União Geral dos Trabalhadores, né? Vinculada ao PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol. Eles vão sair porque eles vão falar, não, peraí, muito legal até agora essa coordenação, todo mundo, aqui na Catalunha, mas a gente está construindo já uma ferramenta nacional sindical, que é o UGT, não precisa de outra não. Então eles vão sair, né? Eles vão romper com esse processo, né? E aí isso vai acabar com que esse processo que, na verdade, solidariedade obreira era bastante heterogêneo no início, ele vai se afunilando para a única presença política, ideológica, que era o movimento anarquista, que estava ali, né? E aí eles vão decidir mudar o nome, porque eles vão, já tem o GT, né? CGT é muito parecido, e é daí que surge, em 1911, a convocação do primeiro congresso de formação da CNT, né? Que vai emular a estrutura da solidariedade obreira, que eram essas agrupações federadas, sob um conselho diretivo que era dividido entre uma secretaria de administração, propaganda e ensino, né? Ensino aqui, atenção para a influência da escola moderna, né? E, é claro, na tradição, e aqui onde a gente volta, né, para a questão da origem do anarcossindicalismo, tradição da primeira internacional, que é não só a construção de uma grande organização da classe trabalhadora para lutar por um mundo melhor, mas também na necessidade de construir um programa e uma organização que vá além, que é a aliança, né? Que seja capaz de realizar essa política prefigurativa, né? Da sociedade futura, além da já mencionada CGT francesa, né? Então, nesse momento, a CNT nasce uma orientação mais do sindicalismo revolucionário, né? Sim, com certeza. Ela Uma continuidade da solidariedade obreira, no final das contas. Isso. Só que aí o que a gente vê é que isso vai afunilando, né? Essa preponderância, essa participação anarquista, ela vai... Porque na CGT francesa, por exemplo, essa hegemonia era dos anarquistas, mas também participavam, né, outros setores. Tanto é que, no final das contas, acabou que ela foi hegemonizada pelo Partido Comunista, né? Alguns anos depois. Alguns bons anos depois, mas enfim. Aqui no caso da CNT, né, a gente tem, primeiro os republicanos participando da Internacional. Aí não dá, os caras vão embora. Aí depois os marxistas, né? Aí também o racha, enfim, e aquilo ali não dá em nada. Aí depois a gente tem solidariedade obreira e também os socialistas vão sair, né? Então meio que vai... Bom, poderíamos dizer, vai se afunilando, né? Mas ainda assim, atenção, né, para essa definição de anarcossindicalismo, né? Porque acho que a gente ainda está num momento em que do que se fala é sindicalismo revolucionário,
né? E aí vai ser um momento difícil, porque começa um período de clandestinidade que vai durar 3 anos, né? E isso é um problema porque rompe o processo organizativo, né? Então você está ali num processo de subida, de elaboração, de construção, e aí chega a repressão, e isso obriga a uma retração, né? Isso faz com que você perca, né? Por mais que você possa tentar manter o trabalho de base e tal, isso limita muito, né? Esse período de 3 anos vai acabar, né? E vai começar um processo de reorganização. Mas olha só, vai ter muita dificuldade para sair do papel. Não sei se isso, cara, te lembra alguma coisa, né? Mas você tem um projeto de nacionalização, você tem um nome, você tem a estrutura que está escrito no papel, né? Que inclusive é mais avançado, né? Digamos, essa estrutura da solidariedade obreira, porque eles fazem, né, uma elaboração de ter um comitê regional, de ter uma federação nacional de ofícios, né, de profissões, mas não consegue sair do papel. Não consegue sair do papel. Porque é difícil. É difícil. Não é só a questão da repressão. Falta gente para assumir tarefa. Né? Banalmente, falta gente para assumir tarefa, né, cara? Assim, isso acho que é uma coisa que sempre que a gente for olhar para todo e qualquer processo organizativo, né, assim, é uma constância, né? A gente pode encontrar o texto, né, assim, das deliberações, mas, né, a execução delas é sempre mais difícil e sempre falta gente para assumir tarefa, sempre, né? Então, entre 1914 e 1916, vai ter um processo de debate organizativo muito grande, né? Também vai ter uma coisa chamada Primeira Guerra Mundial, né, que vai ter os seus efeitos. E um desses efeitos, apesar de que inicialmente a CNT tem um resultado muito pobre de mobilização contra a guerra, vai ter uma onda de greves, né, por causa da carestia, por causa da crise econômica, né, os problemas que vão acontecendo, e essas greves vão gerar uma certa tensão interna, né, porque as coisas funcionam, outras coisas não funcionam. Tem um problema, gente, de que essas sociedades de resistência, né, que estavam ali, né, que ainda é a realidade local, né, às vezes eram duplicadas. Você podia ter uma mesma cidade, uma mesma vila, né, com 2, 3 sociedades de resistência, né, ou esses primeiros sindicatos. Estava duplicado, mas porque era uma questão de, tipo assim, os anarquistas fazem a deles, né? Uma grande parte desses sindicatos, na verdade, eles eram apolíticos, então eles também formam que não seja tão ideologicamente declarado e tal. Então, é meio que uma confusão coordenar tudo. É impossível coordenar isso aí, né? E aí esse debate organizativo vai se desenvolver e a gente vai ter um novo personagem entrando nessa história, que é o Salvador Seguí. Salvador Seguí, também ali na Catalunha, né? Então isso também, né, acho que é uma mudança que a gente vê desde Solidariedade Obreira, né? Que é Barcelona está se consolidando como o núcleo onde as coisas se iniciam, né? O Anselmo Lorenzo, ele era de Madrid. A Internacional, ela começa em Madrid, mas Barcelona, pelo que a gente vê, por esse caráter ali de concentração, né? De operários, né? Assim, muita gente, muita migração, né? Havia uma tendência migratória muito grande para essa zona, enfim, vai acabar. E também, cara, acho que, né, tem que falar, assim, a casualidade de que, cara, ali se deu uma galera com muita garra que arregaçou muita manga, né? Às vezes acontece também, né? Enfim. Igual a Copa do Mundo, né, Lívio? Igual a Copa. E às vezes. Pois é, do cara. Nada. Pois é, não adianta você ter renome, né? Não adianta você ter renome. Você tem que ali fazer o trabalho, né? Você tem que se dedicar a trazer as vitórias para casa, né? Boa. Eu vou, para a gente depois entrar aí nessa história aí também do Salvador Seguí, que é um personagem importante. Vamos para os nossos comerciais, que na verdade é uma música de banda independente. A gente vai ouvir
às vezes nem tão independente, mas a gente vai ouvir mais uma música aí pra gente voltar para continuar trocando essa ideia aí sobre os independentes da Revolução Espanhola. Você constrói os prédios que nunca vai morar. Você serve os pratos que nunca vai se alimentar. Você lava os carros que não pode comprar. E dizem se esforce mais que tudo vai mudar. Eles são mentira. Um dia você chega lá. Eles são mentira. Um dia você chega lá. O moleque lá no morro rodeado de fuzil. O outro lado quando vem dificuldade nunca viu. Na lógica deles, oportunidades são iguais. E você passa a vida ouvindo esporte mais, até morrer. Voltando, essa sonora, questão de podcast, comemorando aí os 30 anos da Revolução Espanhola. Estamos fazendo uma sériezinha aí para discutir, para conversar e se informar mais sobre o processo. Estou aqui com o Lívio hoje trocando uma ideia sobre os antecedentes da Revolução, falando um pouco da criação da nacional, essa parceria aí do Desobediência Sonora com o ITA, que é o Instituto de Teoria e História Anarquista. Olívio, uma coisa que você estava falando, né, dessa dificuldade organizativa que você coloca no papel uma estrutura e você não tem braços, você não tem como colocar aquilo em prática, né, como operacionalizar, o que hoje para a gente que vive aqui 2026 parece que é bastante comum isso, né? Muitas organizações, muitas tentativas de estrutura, mas muitas conseguimos tocar muito pouco, né? Os grupos mais revolucionários, vamos dizer assim, né? Fica muito tudo mais no que já existe, as pessoas indo mais nessa linha. E aí eu queria te perguntar como que eles resolveram esses problemas aí, né? Porque acho que isso que interessa bastante em toda essa conversa, Uhum. porque quando deu boom de organização mesmo, o que eles fizeram, né? Se foi, a gente tava brincando com o negócio da Copa do Mundo, né? Se a safra nova que vem, ela vem porque é uma coisa do acaso, que nasceu um monte de gente que joga pra caralho, ou se foi um projeto ali de algum acerto organizativo que foi pensado, né? E aí também acho que a figura de Salvador Seguí aí, que acho que é importante a gente também colocar, porque pouca gente conhece aqui no Brasil, né? Então acho que é importante a gente conversar, porque quando eu converso com o pessoal da Espanha, parece que ele é bem mais conhecido lá, os anarquistas, acho que até no geral se fala muito mais nele, se estuda mais o que ele deixou de legado, né? O seu legado para o movimento. Até porque em ano 2023, né, teve o centenário da morte dele e realmente assim foi bem legal assim de que teve muito material produzido, né? Inclusive tem um documentário que está no YouTube, né, que pode ser assistido, está feito pela CGT, né, um dos sindicatos anarcossindicalistas de hoje.
Espanha e dá para assistir, né? Se alguém que estiver escutando isso se animar muito e quiser ajudar a traduzir, fazer a legenda ali em português, né? Será muito bem-vindo, né? Enfim, que como sempre falta mão, falta perna. Mas então, o que aconteceu ali, né? O Seguí, ele é secretário do Comitê Regional da CNT, né? Ou seja, da Catalunha, uma região, como se fosse um estado, né? Como se fosse, sei lá, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, isso aí. E a equipe dele, né? Mais do que o Seguí em si, o Seguí e uma série de outras pessoas que estão ali com ele, eles vão ter uma visão, né? E a visão deles a gente precisa superar essa confusão que é de diferentes agrupações, né? Essa falta de direção, de direção de caminhar, né? Assim, todos dando o mesmo passo, né? De ir para o mesmo lugar, né? E a gente tem que conseguir que, cara, se a gente decide uma coisa, todo mundo faz, né? Eles vão receber muita oposição, muita oposição, por parte não só de pessoas, digamos assim, não libertárias, que são, né, que a gente poderia chamar de corporativistas, né, aquelas associações, aqueles sindicatos mais corporativistas que não queriam saber de nada mais, né, mas também por parte de anarquistas, que não queriam romper com a autonomia territorial absoluta, né, que eles tinham ali, né, de agrupações mais pequenas e tal. Mas a equipe do Seguí vai ser muito insistente e eles vão realizar um congresso em 1918, né? E aí vamos lembrar, né? A gente acabou a Primeira Guerra Mundial, a situação econômica, por mais que a Espanha não tenha entrado muito na briga, mas a participação dela tenha sido mais econômica, se não me engano, né? Mas enfim, a situação econômica é trágica, né? É de crise mesmo, de carestia. Tem uma greve em 1917 que fracassa porque a CNT é deixada sozinha, essa greve é construída com diferentes setores da esquerda que na hora do vamos ver não aparece, né? Então tem não só uma tensão social, mas tem uma tensão organizativa também de que o que estamos fazendo não está dando certo, né? E essa ansiedade por, temos que ir para frente aqui, temos que resolver isso aqui, né? Então esse congresso, que é o Congresso de Sants, né, que é um bairro da cidade de Barcelona, ocorre em 1918 e olha só, isso é até interessante, é um primeiro congresso onde não há nenhum ponto da pauta que seja doutrinário. Ninguém fala de ideologia, ninguém. Inclusive as atas que foram, né, nesse coisa do centenário foram até publicadas, enfim, que a gente pode ler, não aparece nenhuma discussão ideológica, né? Mas o ponto ali de discussão e o que vai ser deliberado é a constituição dos sindicatos únicos, chamados sindicatos únicos. E isso digamos, é o nome de uma reestruturação organizativa profunda da CNT que vai acabar com esses sindicatos duplicados, que vai acabar com, né, assim, essa confusão e vai colocar a organização territorial por cima da organização por profissão, né, que permitia essa duplicação, né? E basicamente vai superar esse desejo por preservar a autonomia local e tal, para uma maior eficácia, é disso que a gente está falando. A gente está falando de ser eficazes na ação sindical, né? É disso que se trata, né? E então, né, quando a gente fala de estrutura territorial, é que isso leva a uma maior coordenação e uma maior disciplina, né? Então, esse processo, né, que, bom, também vai ter alguns historiadores que vão dizer favorece o incremento da influência anarquismo, porque justamente rompe com esse corporativismo, né, que às vezes as profissões, né, os sindicatos de categoria tendem a ter. E aí acho que na verdade, porque eu li isso, né? Eu li isso e achei interessante, que faz sentido, que talvez aqui realmente onde a gente possa começar a falar de anarcossindicalismo, né? Nesse Congresso de Sants e nessa transformação
organizativa, porque a gente vai ter, ao mesmo tempo, uma conferência anarquista no mesmo ano, em 1918, que tem uma orientação muito clara. Você é anarquista, você está na Espanha, você deve participar da CNT. É isso, acabou, não tem discussão, né? E é um momento em que assim, vai se direcionando, que a linha do anarquismo na Espanha é participar da CNT. É essa, né? Participar do... Então, você tem... Olha, e aqui é para onde vamos ver se a gente até o final consegue destrinchar, na verdade, o que a gente quer dizer quando fala de anarcossindicalismo na Espanha. Né? Porque justamente no Congresso, onde não se discute questão doutrinária, é o Congresso mais sindicalista da CNT, né? Que só fala de sindicato, só fala de como a gente vai se reestruturar e como a gente vai melhorar, né, tornar mais eficaz a nossa ação sindical. Então, é um congresso profundamente sindicalista revolucionário. O Salvador Seguí é um sindicalista revolucionário, mas, ao mesmo tempo, é marcado por, né, assim, essa perspectiva anarquista, essa perspectiva libertária. E aí é quando começa a fase de expansão da CNT, verdadeiramente dita. Né? Ainda que seja uma conjuntura, ou talvez também por isso uma conjuntura muito dura, politicamente, né? É muito dura, não tem nenhum diálogo, e a nível patronal também, né? Nível patronal também, os caras não querem saber de conversa, não. Para a gente ter uma ideia, em 1916, e, gente, esses números, eles são assim, não são absolutos, tá? Mas a orientação que alguns historiadores apontam é que em 1916 a CNT teria 50 mil afiliados, tá? 50 mil. Em 1918, quando ocorre o Congresso de Santos e esse processo de reorganização, a gente passa para 345 mil filiações. Um ano depois desse processo de reestruturação dos sindicatos únicos, a gente tem a cifra de 715.542 afiliados. Pô, o bagulho duplicou, né? Assim, mais que duplicou em um ano, né, cara? Então, bom, funcionou. Alguma coisa ali deu certo. Outro dado que mostra, né, assim, esse processo é que entre os anos de 1914 e 1920, os salários, de modo geral, né, da classe trabalhadora subiram de 128,6%. Então, assim, essa cifra, né, é uma cifra bruta, mas aqui a conclusão lógica é, cara, subiu porque tinha gente lutando e porque essa luta estava mal ou bem dando certo, né? Então, bom, nesse contexto que a gente está e que ocorre a grande prova de fogo do Sindicato Único, né? 2 sindicatos únicos, grande prova de fogo dessa nova CNT vai ser justamente em 1919 com a chamada Greve da Canadense, que na verdade a Canadense era o nome popular para se referir a uma companhia elétrica tipo Light, Enel, né? Que era a Barcelona Traction Light and Power Company, que era na verdade uma empresa do Canadá que operava a rede elétrica de Barcelona. Os trabalhadores vão começar uma greve ali pelas 8 horas e uma série de outras reivindicações. Essa greve vai escalar para uma greve geral que vai parar 70% da cidade de Barcelona e que vai durar 44 dias. Vai sofrer uma repressão muito forte, mas vai ser um grande êxito. Desse projeto da equipe do Salvador Seguí, né? Porque eles vão ganhar a jornada de 8 horas, né? E é desse pensamento que o Salvador Seguí vai, por exemplo, né, forjar algumas... A gente não tem exatamente livros, né, que ele escreveu, mas a gente tem a coleção, a antologia dos discursos e panfletos e textos que ele escreveu. Uma das frases célebres deles é que as greves não se convocam, as greves se ganham, né? Aquilo que na época o pessoal chamava de greve científica, no sentido de que, mano, se você vai convocar a greve, é para tu ganhar. Não pode ficar... Claro que às vezes você ganha, às vezes você perde, isso é inevitável, mas o nosso pensamento, nosso foco não é só convocar a greve porque ela deve ser convocada, porque a condição exige, porque a gente tem direito. Não, mas a gente vai convocar essa greve e essa greve é para ganhar, porque é a partir da vitória da ação sindical que a gente consegue crescer em força, porque as pessoas veem que o que a gente está fazendo, elas experimentam
que aquilo tem sentido, que aquilo dá certo, né? E essa vai ser uma grande característica, acho eu, desse anarcossindicalismo, né? Que tá se forjando nesse processo. Mas é interessante esse debate, porque, em geral, quando você vai ler, tem até aquele livrinho que que a Biblioteca Terra Livre editou, que é o debate do Neno Vasco, puta, com cara de Santos, que eu esqueci o nome, o Crispim, João Crispim, né? Que era o debate, o Neno Vasco defendendo o sindicalismo revolucionário e o Crispim defendendo o anarcossindicalismo, né? Eu nunca cheguei a ver um debate vindo da Espanha sobre isso, né? Como que chegou a ser anarcossindicalista? Pelo jeito que você está dizendo, parece que foi uma coisa meio... A análise da conjuntura levou a ter esse modelo estratégico que deu certo lá por questões conjunturais e não foi algo que foi pensado previamente nem nada disso, assim como no Brasil deu mais certo o sindicalismo revolucionário, né? Então, dá para ver esse debate, existe esse debate de fato mais teórico na Espanha, ou é isso que eu falei mesmo? As coisas foram caminhando para que desse nisso mesmo, que fosse adotada essa estratégia. Então, esse debate ele vai começar mais agora mesmo, né? Dentro da CNT. Assim, já existia, né? Já existia porque, como a gente viu, tinha grupos que não eram anarquistas, né? Que não eram libertários. Então, os próprios anarquistas discutiam muito, né? Participar, não participar, enfim, teve essas discussões, né? Com certeza. Agora, eu realmente acho que né, aqui, por exemplo, no Brasil, como você falou, tem uma réplica, né, desse debate de Amsterdã, né, entre os sindicalistas revolucionários e a posição mais, digamos assim, não, mas o Malatesta, né, ele vai falar que a organização não tem que ser só da classe trabalhadora, mas da humanidade como um todo, né? Anarquia também aí, enfim, tem que também pensar a ideologia, né? O sindicato precisa de uma identidade anarquista, né? Acho que esse debate de Amsterdã, esse debate que vai ter em muitos lugares na Europa e tal, na Espanha vai acontecer de maneira diferente, porque o sindicato que os anarquistas estavam atuando não tinha nenhuma outra corrente, né? Agora até começam a aparecer, né? Porque a gente já está num contexto que teve a Revolução Russa, e a Revolução Russa vai gerar dentro da CNT um grande debate, né? Eles vão chegar a enviar delegados para Moscou e tudo, e vai ter um grupo de bolcheviques dentro da CNT, né? De bolcheviques espanhóis. Um deles vai ser um dos futuros fundadores do PUM, né? O partido que depois vai ser classificado de trotskista. Mas, enfim, acho que tem essa questão, né, assim, que mesmo assim, de que os anarquistas acabaram quase que sendo os únicos, né? Mas vão sim debater entre eles, porque a gente entra numa fase, né, ascendente, né, assim, do sindicato, mas também vai ter uma radicalização da repressão logo em seguida, né? E aí acho que a gente vai ver esse processo melhor, que é a patronal, cara, eles fazem um negócio muito doido, que é chamado de lockout. Os caras param de contratar a classe trabalhadora, eles param de contratar pessoas. E não é só que eles fazem listas, né, como a gente está acostumado a ver, eles fazem listas de militantes e essas pessoas você não trabalha. É meio que generalizado. Os caras se vingaram pela jornada de 8 horas, por essa conquista, eles se vingaram deixando a maioria da população desempregada. Que era assim, na cara dura mesmo, né? Eles também vão boicotar todos os esforços de construir mesas de negociação, comitês de negociação mistos entre delegações sindicais e patrões. Os caras vão se recusar a participar disso, vão boicotar qualquer tentativa até do governo de mediar e vão partir para uma terceira atitude bem mais drástica, que é o do assassinato, né? Que é o do pistoleirismo. Vai ser constituído um sindicato patronal chamado Libre, né, com muita influência da Igreja Católica, e os anos 20, que a gente já entrou nos anos 20, vão ser marcados por esse pistoleirismo, né, de assassinato de sindicalistas e de resposta. Tanto é que um negócio que a mim me impressionou muito é que
E em 1923 vai ter uma trégua, a CNT que passa, então, o início dos anos 20, né, até 23, na clandestinidade. E tem um momento de trégua, porque os caras vão fazer uma leitura da conjuntura que eu até hoje não sei como se faz, mas que os caras, eles assassinaram o presidente da Espanha, né, que é uma monarquia, gente, não é uma república, né, é uma monarquia, mas tem, né, se era o primeiro-ministro, eles vão assassinar o chefe do governo, que não era o rei, né, que era o Dato, e como consequência disso, vai ter uma abertura, né, assim, a repressão vai acabar, porque basicamente os políticos vão ficar com medo de ser assassinados, né? Tipo, caraca, se a CNT, a gente tá reprimindo os caras, tá matando os caras, e ainda assim eles conseguem vir e matar o chefe do governo, melhor a gente afrouxar, né? Vamos tal, né? Só que isso vai gerar muito debate interno, e aí a gente começa a ver, né, esse debate entre, será que convém esse tipo de ação? Será que realmente é o que a gente tem que fazer, né? Responder no olho por olho? Só que, bom, 1923 acaba com um golpe, né? Favorecido pela monarquia, golpe do general Primo de Rivera, né? Em toda a linha de regra com o que é o fascismo, né? Que está acontecendo já na Itália naquele período, vai ter esse golpe. E, inicialmente, ele não vai proibir os sindicatos, mas ele vai obrigar os sindicatos que queiram ser legais, né, que queiram se manter na legalidade, a reconhecer algumas medidas, dentre as quais estava a proibição de cobrar o imposto sindical, né, que basicamente quer dizer você condenar os sindicatos a não poderem funcionar, porque, né, todo o funcionamento, né, inclusive de apoio mútuo, não poderia continuar, né? E, cara, o Salvador Seguí vai ser assassinado nesse mesmo ano, 1923. Salvador Seguí vai ser assassinado junto com um companheiro que estava acompanhando ele no meio da noite nas ruas de Barcelona, né? O que vai gerar uma enorme comoção em toda a CNT e vai levar à radicalização, né, dessa resposta do olho por olho, né, dente por dente. Se eles estão atacando a gente vai responder, né? E a gente vai responder no assassinato de autoridades, a gente vai responder no assassinato de cardinais, a gente vai responder no assassinato de generais, de polícias, de patrões, e também na expropriação. A gente não pode cobrar um imposto sindical, então a gente vai, né, pistola na mão, cobrar essa grana para o sindicato, né? Só que uma parte considerável da CNT não vê isso com bons olhos. Olívio, lembra do filme que eu falei que eu vi no Netflix? Ah, sim, lembro. O filme é o Gun City. Ah, não vi não. E ele fala sobre essa época, mostra o debate da galera jovem que tá vindo para esse lado mais de expropriação, de assassinato. E, inclusive, que faz tempo que eu vi, eu nem conheci o Salvador Seguí direito. Talvez o personagem principal faça menção a ele, que é o cara mais defendendo o sindicalismo, organização e tal. Enfim, tem no filme, é uma ficção, óbvio, todos os problemas de um filme que tá na Netflix. Mas pega. Não, é interessante, pega essa. Com certeza. E por mais que o Seguí ele não tenha, afinal, participado muito dessa polêmica, né? Porque ele morre cedo, né? A gente já pode ver nesses anos a construção dessas três tendências, né? Que depois, enfim, quando aí nos próximos programas se falar do período dos anos 30, né? Aparece com força, mas que basicamente estaria dentro da CNT, construção dessas duas tendências, que uma é a do Pestanha, né, simbolizada, né, pelo Angel Pestanha, que seria essa neutralidade ideológica. Então aí, né, para aquela pergunta que tu fez antes, essa posição mais sindicalista revolucionária raiz, né, de tipo Carta de Amiens, de tipo, o anarquismo aqui só entra como prática, mas, né, se não entra como discurso, enfim, né, essa neutralidade, né, ou apoliticismo, enfim, não sei como se queira chamar. Acho que apoliticismo não é muito correto, porque os caras faziam política, né? Mas, enfim. Depois tem a linha do Peiró,
que é ele é anarcossindicalista, mas, enfim, acaba sendo classificado como mais moderado, e eu acho que o Segui, ele tá aí, né? Não saberia definir com precisão, mas ele tá aí nesse tipo de posição de que, pô, o cara ele é anarquista, né? A preocupação principal dele é o sindicalismo, e ele acredita que a revolução social ela vai vir de uma evolução lenta e gradual, né? Então ele tem essa posição, digamos, né, assim, como Peró, né? O Pestanha também vão ter de um evolucionismo, né, assim, de uma mudança mais lenta, e que eles não vão acreditar de que a revolução ela possa ser, né, assim, agarrada na força mesmo, assim, na base da insurreição, porque o debate que é do terrorismo ele não fica só limitado a essa resposta, porque, né, assim, os praticantes, né, os que vão atuar, os seus apoiadores e tal, eles vão ser classificados como anarcossindicalistas radicais porque eles tinham a crença, né, e a linha de que, cara, a revolução ia acontecer na base da porrada insurrecional, né? Tanto é que, enfim, o que vai ser definido pelo Garcia Oliver como a ginástica revolucionária, né? Um dos representantes iniciais dessa corrente, o Buenacasa, ele vai ser um dos fundadores da FAI, que se funda em 1927, né? A Federação Anarquista Ibérica, uma organização especificamente anarquista. Então aqui eu acho que a gente, né, assim, tem essa, digamos, os anarcossindicalistas, né, clássicos e tal, eles, esse debate, né, anarcossindicalista, sindicalista revolucionário, ele vai ser muito mais identificável e concentrado nessa questão de como a gente muda a sociedade, né? Porque ninguém está discutindo a CNT. CNT existe, CNT tem que funcionar e a CNT tem que ser um sindicato revolucionário, né? Agora, a questão é como a gente encara a nossa participação ali, né? Porque os radicais, digamos assim, eles viam o sindicato como um meio para fazer a revolução libertária, né? As outras duas linhas também viam o sindicato como a forma para você construir a revolução, só que discordavam, né, assim, da preponderância ideológica, no caso, né, dessa corrente da neutralidade, né, ou no caso do Peyrode, que isso poderia ser acelerado, né? E isso também, né, então, no caso, eles vão discordar da preponderância que vão ter os chamados grupos de ação dentro do sindicato, né, que eram pessoas que, na verdade, estavam dedicadas a fazer essas ações de cunho de violência, né? Dentre os quais, bom, se destaca, né, o grupo Los Solidários, né, Buenaventura do Ruth, Francisco Ascaso, Garcia Oliver, essa nova geração que não só tem muita garra, mas os caras são muito loucos também, né? Os caras, assim, tentam bolar até assassinato do rei, os caras, assim, se destacam por estar nessa linha de frente da resposta, né? Pistoleira da resposta. Os caras até vão usar o termo, né? Terrorismo, e enfim, vão também ter que ir pro exílio, vão fazer um giro aí por diferentes países do mundo, né? Vão fazer um monte de participar de ações mirabolantes, enfim, os caras inclusive vão chegar a encontrar o Máquina em Paris, né? Vão chegar um Máquina velho já, bastante afetado pela doença, já no final da vida dele, mas vão ter uma conversa difícil, né, com um tradutor, né, mediando o tempo inteiro, e que o Máquina vai contar para eles a experiência, né, da Máquina Vitina. Esse diálogo vai ser registrado, vai ser publicado no jornal, e curioso porque ele vai destacar muito, né, assim, o cuidado com o bolchevismo. E o Ascásio do Ruth, que estavam, né, assim, muito admirados, emocionados por encontrar essa grande figura, né, assim, do anarquismo, vão meio que falar, bom, mas a gente não tem esse problema na Espanha porque a gente tem a CNT, né? Bom, a história depois, né? Enfim, passou um pouco a conta talvez disso. Mas eu também queria destacar aqui nesse período dos anos 20, que é um período de efervescência social, ele não é só marcado pela violência, né? Pela resposta armada. Ele também é marcado, cara, pela tentativa de continuar, né, o trabalho de base, de continuar a luta, por mais que
em condições muito difíceis e adversas, né? Que, por exemplo, vão levar a situações como a CNT ter 2 comitês, né? Tipo, um sindicato, ele tinha 2 secretariados. Um comitê de greve tinha 2 comitês, porque se um caía pela repressão, o outro já automaticamente entrava em ação, né? Isso uma coisa. Outra coisa, organizações de fachada, vai ser o caso de fazer como mutualidades, cooperativas, né? Grupos culturais que vão estar sendo feitos. E, inclusive, olha só, em 1928, um grupo feminino de uma mutualidade cultural e cooperativista, né? Vai ser da Teresa Torrelles Espínola, numa cidade, para não falar só de Barcelona, numa cidade chamada Terrassa, fica na área metropolitana. Um grupo específico só de mulheres, né? Que a Sara Berenguer, nas memórias dela, Entre o Sol e a Tormenta, né? Ela fala sobretudo sobre os anos 30, né? Que é o período que ela viveu, mas ela vai falar das militantes que ela conheceu e vai mencionar, né, esse grupo e essa militante como um dos exemplos dela, de uma atividade política forte, né? Até mesmo, né, em um campo que recebia muita oposição pelos seus próprios companheiros, né? Então elas até tiveram que, e ela fala, elas fizeram esse grupo para não ter que escutar o tempo inteiro as mulheres sendo mandadas para a cozinha nas reuniões e nos eventos sindicais, para onde eu falar de sexualidade, né? Inclusive chamando médicos, inclusive chamando uma professora racionalista para construir uma escola racionalista, né? Enfim, então é um período difícil, um período de clandestinidade, um período de repressão, um período de violência, mas também é um período em que tem um frente, né, para usar a linguagem dos anos 70, tem um frente de massas, né, mais ou menos tentando atuar ali também. E, bom, isso aí acaba, esse processo acaba com a declaração da República, a Segunda República, em 1931, né? Mas aí acho que já é outra história para outros episódios, né? E outras pessoas virem aqui contar. Boa, Lívio. Acho que dá pra gente ouvir mais uma música pra gente voltar pro último bloco aí, Beleza. pra finalizar essa conversa que pega um trechão, né? Só disso aqui dariam vários episódios pra gente conversar, né? Mas vamos lá e daí a gente volta pra continuar conversando. Ele vem chegando na multidão, coragem e liberdade, uma arma na mão. A pele queimada de sol, mas o brilho no olhar. De frente ao mundo todo conquistar, marchando las barricadas do mundo a criar, sempre na esperança de um camarada encontrar. Às vezes vagando sozinho de bar em bar, o álcool é o ópio pro povo poder aguentar. Guerrilheiro dele amor, guerrilheiro dele amor, guerrilheiro dele amor.
Voltamos com Desobediência Sonora. Estamos aí nessa série para relembrar os 90 anos aí da Revolução Espanhola. E hoje estamos aqui com o Lívio trocando uma ideia aí sobre um baita de um tempão histórico nessa tarefa difícil de pegar muitos episódios para tentar falar um pouco dos antecedentes, para a gente entender do porquê que aconteceu aquilo na Espanha, né? E aí, eu que já chegando aí, Olívio, eu queria que você falasse um pouco, é uma reflexão, né, desses anos de trajetória na Espanha, né? Desde a chegada da sessão da Internacional, esse mal-estar, né, que os caras tinham ali com aquelas tretas que teve na Internacional, dessas tentativas de organização, enfim. Como que chega nos anos 30 isso? E como que fica, né, esse caldo que deu na Revolução, porque na Espanha, né, tipo, vamos dizer assim, num momento acho que em 1936 ainda pode-se dizer que tinha uma hegemonia ali da União Soviética, né, acho que a Revolução estava muito fresca ali, né, não estava ainda, não tinha chegado acho que talvez aí você me fale, você me diga, não tinha nem chegado ainda, né? Em muitos lugares o que estava acontecendo ali com o stalinismo e tudo mais, ou chegado de uma forma menos profunda, né? Então, por que que na Espanha, né? Eu sempre eu ouvi dizer ali, eu como um leigo que ficou ouvindo as pessoas que estudam falar, que a Espanha tinha uma característica, os países ibéricos tinham uma característica de o anarquismo florescer mais, né? Um pouco por conta dessa questão de dar mais visão para os camponeses, né? Não ter essa visão mais dura do proletariado fabril, e os países menos industrializados, mais agrícolas, isso funcionava melhor, né? Então, se tem um pouco a ver com isso também, né? Acho que talvez tenham essas particularidades que, entendendo esses antecedentes, ficou mais fácil de a gente entender o porquê que isso aconteceu na Espanha e naquele momento não aconteceu em outros lugares, né? Inclusive, sobre a Revolução Russa, cabe dizer, né, que a CNT chegou a participar da Terceira Internacional, mas, enfim, a deriva stalinista, né, acabou não convencendo a maioria da militância a participar, eles acabaram saindo, né, por tristeza da tendência, tinha, né, uma tendência minoritária, mas tinha bolchevique dentro da CNT, e que depois essa galera vai sair, vai fundar outras organizações, né, inclusive acho que é André Unin, né, um dos fundadores do POM, partido lá trotskista, vai participar. Assim, realmente são muitos anos, né, cara? São 60 anos, mais ou menos, né? Que a gente tentou fazer um resumão aí, né? Mas eu acho que esse mito, né, cara, é um mito, assim, a especificidade das características geográficas, populacionais da Espanha, dos países latinos, ibéricos, teriam favorecido o anarquismo, assim, acho que não é bem assim, né? Acho que aí você falou uma coisa que acho que tem tudo a ver, né? Que é tipo assim, cara, os anarquistas foram a única corrente socialista que realmente se preocupou, né? Por entender e trabalhar com os conjuntos das classes oprimidas ali, mas, por exemplo, na Espanha, o processo da CNT, por mais que tivesse, desde a Internacional, desde a primeira Internacional, uma linha de trabalho camponesa, o processo foi prevalentemente urbano, né? E a consolidação do anarcossindicalismo se dá num grande centro urbano e um grande centro fabril, né? Que é Barcelona, que é a Catalunha, né? Então acho que a gente talvez teria que rebalancear, né? De que na verdade até a Revolução Russa o anarquismo foi a única linha de ação revolucionária, né? Na França tinha o blanquismo, tudo bem. Mas, assim, foi a única linha de ação revolucionária que dava as ferramentas para fazer a revolução social, né? O marxismo muito rapidamente derivou na social-democracia, né? Marx até ficou, né, com desgosto do que aconteceu na Alemanha e tal, mas a deriva
eminentemente parlamentar, prevalentemente parlamentar de todo o resto da esquerda, fez com que até a Revolução Russa, basicamente, porque tem lá, não é? Pode ter suas exceções e tal, mas a linha de ação revolucionária era anarquista, né? Acho que vai por aí. O anarquismo muito amplo, com diferentes tendências, com diferentes, né, experiências e tal. Mas então acho que acontece isso, né? E o que acontece na Espanha, que vai começar a se delinear então, né, nesses anos 30, é a consolidação de um projeto e de uma síntese, né, que é a do comunismo libertário, né, que vai definir essa CNT dos anos 30, que vai definir a CNT da Revolução, é essa elaboração que é uma elaboração coletiva, né, mas enfim, um dos autores, né, que vai consolidar e vai sintetizar toda essa elaboração vai ser um médico chamado Isaac Puente, e ele, né, assim, vai escrever muito sobre essa definição do comunismo libertário, que vai chegar a ser a linha, né, política da CNT como seu principal objetivo, né? Isso é um tema mais para frente, mas eu acho que aqui né, a gente tem, então, esse processo de definição, né, do sindicalismo na Espanha, com o início da Internacional. Essa definição do sindicalismo resulta na fundação, né, de duas organizações sindicais. Você tem a UGT atrelada a um projeto parlamentar, que é o Partido Socialista, e você tem a CNT, que está mais inspirada no sindicalismo revolucionário francês, né? E esse processo de sindicalismo revolucionário vai fazer um grande salto organizativo, né, com a constituição dos sindicatos únicos e a reforma, né, da estrutura interna da CNT. E isso vai indo definindo, então, como a maioria das pessoas que estavam ali eram anarquistas, eram libertárias, eram anti-autoritárias, né, acaba definindo esse caráter, né, do que o anarcossindicalismo espanhol, onde, atenção, a maioria da base não necessariamente era anarquista, né? E aí acho que a gente tem uma visão um pouco condicionada, né, pelo termo, né, anarcossindicalismo e tal, não sei o quê, que na verdade o que aconteceu, olha, é que você tem uma aposta estratégica, né? Primeiro, né, ali com a gente falou do Salvador Seguí, né, o Congresso de Santos e tal, de construir uma organização sindical poderosa, eficaz, né, disciplinada, e pouco a pouco a gente tem conjuntura de repressão, né, a gente tem conjuntura de acumulação de forças, né, e a gente tem uma conjuntura de, cara, mudança geracional, né, e a própria influência da Revolução Russa, né, que, digamos assim, rompe um pouco aquele trauma da Comuna de Paris, porque os caras conseguem fazer a revolução e conseguem ganhar a guerra civil, né, os caras, enfim, todo aquele conjunto de organizações que a gente sabe não era só uma, né, mas enfim, e que isso também vai influenciar, né, essa geração que quer fazer a revolução na marra, né, que vai bater a cabeça, né, dentro das prisões por isso, e que, bom, aí também questão dos anos 30 vai ter que buscar uma reformulação estratégica, né? Mas isso para dizer que, cara, o processo do qual a gente tem falado, muito mais do que uma excepcionalidade, né? Que a gente falou que também pode estar condicionada pela disponibilidade das fontes, né? De dizer, cara, esse tipo de coisa não aconteceu só na Espanha, é excepcional o que aconteceu, né, na Espanha, e não só pela Revolução, pelo processo de autogestão, né, por conseguir parar um golpe militar, reorganizar a sociedade, né, mas por esse processo organizativo onde, cara, tudo que vai acontecer em 36 são questões que estão em debate, né, que são preocupação desde aquele início ali em 1870, né, mais ou menos assim, né? Então é uma questão de, né, e aí para voltar aqui no título das memórias do Anselmo Lorenzo, do proletariado militante, né, da aposta, a gente acha que fazer isso, experimentar, dar certo, né, avaliar o que dá certo, avaliar o que não dá certo, né, tentar fazer leitura de conjuntura, propor linhas estratégicas, se dedicar, né,
E nesse processo a gente tem essa definição do anarcossindicalismo. Sei lá, só para fazer um gancho com o debate internacional, acho até curioso que na plataforma, né? Na plataforma, tá lá escrito que os plataformistas veem o plataformismo como uma evolução, né, do anarcossindicalismo. Então, não que isso tenha muito a ver com esse debate que a gente está fazendo aqui da Espanha, né? Que vai chegar, né? Mas enfim, o Felipe fala sobre isso, tem materiais que falam sobre, né, o plataformismo, enfim, e a questão espanhola. Mas o que eu quero falar aqui é que acho que a gente tem uma visão, às vezes, assim, um pouco pré-concebida, né, sobre o anarcossindicalismo, e que te falar, né, eu quando comecei a militar, né, e as formações, né, e o pessoal explicava e tal, eu realmente, assim, sem dúvida, o Congresso de Amsterdã, pois os franceses e o Malatesta, não, os franceses estão certos, né, cara, é o sindicato, né, assim, mais preocupações. Só que é verdade, quando a gente olha para o que aconteceu com o sindicalismo revolucionário francês, eu entendo um pouco da preocupação do Malatesta, né, de falar, não renunciemos, né, a questão da propaganda ideológica e da organização ideológica. E aí eu acho que na Espanha eles vão tentar, né, gerar uma síntese disso, né, de como a gente pode fazer o sindicalismo revolucionário, né, e ao mesmo tempo fazer esse sindicalismo não só com uma prática anarquista, com uma prática libertária, mas com um discurso também. E acho curioso porque isso só pode acontecer porque o anarquismo, nesse caso, ele é a única corrente, ele tem tendências internas, mas acaba sendo a única corrente que realmente tem peso dentro da organização, então pode-se dar o luxo, né, de fazer isso, mas ao mesmo tempo acho que tem uma característica muito importante que é de levar aos trabalhadores e trabalhadoras realmente de acreditar que aquela luta, cara, tem um ideal, né, de uma nova sociedade que vai ser construída, né? Essa política prefigurativa, que acho que, na verdade, mais do que a bandeira, mais do que a definição, mais do que ter ali no estatuto, né, escrito como o anarcossindicalismo espanhol moderno tem até hoje, né? Nosso objetivo é o comunismo libertário, ou que as pessoas que, na verdade, a maioria da base não era necessariamente anarquista, né? Mais do que essa identificação, mais do que essa questão de você botar ali uma corzinha, né? Uma definição mais fechada, dessa coisa de você levar, que o pessoal ia para os eventos, para sala de baile, né? Onde o pessoal ia dançar e tal, não sei o quê, fazer discurso, né? Tipo assim, um pouco que assim, dadas as devidas proporções, porque a galera era profundamente anticlerical e ia me dar aqui um pescotapa se me escutasse falando isso, mas um processo até de quase de evangelização, né, das pessoas, de propagação da ideia, né? E acho que isso vai dar uma força ao sindicalismo espanhol, né, que vai se tornar anarcossindicalismo, que é o que vai diferenciar ele de outras experiências, né, no caso, né? É uma forma que a gente poderia mencionar, né? E com essa constante dificuldade, ao mesmo tempo, e vou fechando mesmo assim, que o Anselmo Lorenzo ele já destaca nas memórias dele, que é o problema que, ao mesmo tempo, né, ele vai, por exemplo, elogiar muito os intelectuais que vão divulgar a ideia, que vão escrever sobre, né, que vão fazer esse processo de formação também, mas também ele vai ser muito crítico a quando esse trabalho começa a se tornar o único trabalho, né? Quando começa a ser um debate só político, só ideológico, e pouco de organização de base de ação sindical, né? Pouco envolvimento dos trabalhadores e trabalhadoras. É uma tensão constante, né? Dentro da CNT, que vai ter, cara, grandes nomes. Salvador Seguí, o cara era pintor, né? O cara era um trabalhador como os outros, né? O Pestanha, enfim, todos eles vão ter bem humildes, mas também especialmente durante a República, a gente vai ver uma afluência muito grande, né? Aqueles profissionais liberais, né?
enfim, mas isso também já é outra história, né? Só para comentar aqui esse debate. Eu queria te agradecer aí, Olívio, por ter trocado essa ideia e pego essa tarefa difícil, né? De pegar um puta monte de anos com um monte de assunto que daria cada um podcast para tentar assim, sistematizar um pouco para quando a gente entrar na revolução em si, dá para entender de onde vêm as coisas, né? Porque acho que é sempre importante dar esse panorama geral e que, em geral, a gente faz pouco, né? Acho que é importante ter feito isso. E eu ouvindo você falar, assim, porque às vezes os episódios parece que eles ficam meio... São episódios descolados um do outro, né? Então você estuda a internacional, depois você estuda a Revolução Espanhola, depois você estuda outra coisa. E parece que são coisas muito descoladas uma das outras e, na verdade, elas estão muito interligadas, né? Eu queria te agradecer aí e aí deixar o espaço também para você divulgar aí alguma coisa, algum artigo seu ou alguma questão que você queira falar no final aí. Então, agradecer aí pela ideia, né, cara, pelo convite, mas pelo projeto aí também do podcast. Agradecer também ao pessoal que teve a paciência aqui até o final. E também me desculpar, né, cara, porque acho que se qualquer coisa que tenha sido muito apressada, que algo possa ter ficado confuso, algo que possa ter sido impreciso, realmente aí por me desculpar por isso e qualquer, sei lá, assim, animar as pessoas a entrar no site, nas redes do ITA, né? Tem material lá. Também recomendar para galera que lê espanhol ou que tem paciência para ficar botando arquivo para tradução, né? A tradução de tradutores automáticos de inteligência artificial não é realmente a melhor, mas, cara, às vezes ajuda, né? Para quem aí tá com muita fome. Tem o Solidariedade Obreira, que é um dos sindicatos libertários de hoje na Espanha. Eles têm um site, uma biblioteca enorme, assim. E todos os textos que eu falei, eles estão ali, né? E muito mais, assim, muito mais. Então, quem quiser entrar lá, só buscar a biblioteca Solidariedade Obreira e tem aí, tanto em formato PDF quanto em formato e-book. Boa, Lívio, valeu. Então, quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, acho que é só olhar lá nos feeds dos agregadores de podcast, escrever lá Desobediência Sonora, ou entrar no nosso site, desobediênciasonora.milharal.org. E aí também a gente vai conversar aí para ver como que a gente disponibiliza no ITA, se é pelo site, enfim, a gente vai ver melhor. Mas aí já também entra em outras coisas do ITA, que é o Instituto de Teoria e História Anarquista. Então é só entrar lá no site, que tem bastante material e, enfim, outros vídeos, outros cursos e etc. E é isso. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.